Belo Horizonte recebe Inglaterra e Costa Rica no Mineirão. Uruguai e Itália disputam a última vaga no Grupo D para as oitavas de final. E ainda Príncipe Harry visita Belo Horizonte e fecha acordo com a UFMG para as Paralimpíadas de 2016. Seja bem-vindo ao Portão C. Olá, o Portão C começa diretamente aqui da frente do Mineirão, na Escola de Veterinária da UFMG. E a despedida da Inglaterra em Belo Horizonte se repete após 64 anos. Em 1950, o time jogou no estádio do Independência e perdeu já na primeira fase do Mundial. Hoje, eles jogaram aqui no Gigante da Pampulha, mas o placar desapontou os torcedores. Desde cedo, o Belo Horizonte se coloriu de vermelho, branco e azul, as cores de Costa Rica e Inglaterra, seleções que disputaram o último jogo do Mineirão durante a primeira fase da Copa do Mundo. Do lado da Costa Rica, muito otimismo para o que estava por vir. Hoje esperamos ganhar ao menos 2-0. Hoje ganhamos 2-0. Já os ingleses, fora da competição, não estavam muito afim de falar não. Fim de jogo no Mineirão, empate em 0-0. O resultado confirma Costa Rica como a principal surpresa da Copa do Mundo, justamente no grupo da morte, em que estavam Itália e Inglaterra, equipes que foram eliminadas. Esta é a quarta participação da equipe de Costa Rica em uma Copa do Mundo. Em 1990, o time chegou também às oitavas de final e agora busca a superação. E o Príncipe Harry mudou a rotina de Belo Horizonte na manhã de hoje. Ele veio assistir o jogo entre Inglaterra e Costa Rica aqui no Mineirão. Mas antes ele deu uma passada num tradicional clube aqui da cidade e, na ocasião, o reitor da UFMG, Jaime Arturo Ramires, assinou uma parceria entre o governo inglês e a universidade para que os atletas ingleses possam aproveitar e utilizar os espaços esportivos da universidade nas Paralimpíadas de 2016. Na manhã de hoje, o Príncipe Harry chegou à piscina do clube acompanhado do campeão olímpico César Cielo. O príncipe inglês deu a largada em uma disputa de natação feita por crianças e adolescentes e depois premiou os competidores. Ele ainda assistiu a demonstrações de outros esportes olímpicos antes de seguir para o Mineirão. Os para-atletas ingleses utilizarão, além do tradicional clube na cidade, a estrutura do Centro de Treinamento Esportivo, o CTE, da UFMG, construído e mantido em parceria da universidade com o governo de Minas. O comitê inglês visitou as obras do centro para conhecer toda a estrutura que será disponibilizada para a equipe durante a competição. Também no início da tarde, Itália e Uruguai entraram em campo para disputar a última vaga do Grupo D para as oitavas de final. A Azurra foi eliminada após o zagueiro Godin marcar 1-0 para o Uruguai. E nesse clima de festividade em que a cidade está toda decorada, é preciso tomar alguns cuidados. Por exemplo, os fogos de artifício e os itens de decoração precisam passar por alguns termos de segurança para que toda esta alegria dos torcedores não se torne em um risco à vida. A cada 4 anos, Festa Junina e Copa do Mundo se encontram. E nessa época, nada mais natural que enfeitar as ruas com as cores da bandeira do Brasil. Mas quem quer mostrar a paixão pelo futebol deve ficar atento a algumas normas de segurança. Postes e padrões de energia, por exemplo, não devem ser utilizados para amarrar enfeites e alegorias. A instalação dos enfeites, que devem ser feitos de forma segura, com material não condutor de eletricidade, ou seja, materiais isolantes, que não podem ser afixados nos postes. Primeiro, se a pessoa for tentar afixar esses enfeites nos postes, ela sofre o risco de queda e risco de choque elétrico. Quando se trata de futebol, é comum utilizar os fogos de artifício para comemorar um gol ou a vitória do time. Mas na hora de utilizar tal artefato, é preciso tomar alguns cuidados para evitar qualquer tipo de acidente. Os fogos de artifício oferecem risco de queimadura e tal, e se eles forem projetados, apontados para os fios da rede elétrica ou equipamentos das subestações, eles podem provocar incêndio e até rompimento dos fios elétricos, curto-circuito. Isso aí pode causar acidente com as pessoas. Eustáquio é de Santo Antônio do Monte.
praticidade dos fogos de artifício. Daí surgiu a paixão pelo pirotécnico, que é aliada ao amor pelo futebol. O gosto é tanto que hoje ele tem uma loja de fogos de artifício. Mas Eustáquio nunca deixa de dar as instruções de segurança aos clientes. Afinal, com fogo não se brinca. É o mais seguro, óbvio, né? Mas você coloca no chão, coloca uma pedra de um lado e de outro aqui para ele evitar dele tombar, acende e vai trocando. Esse aqui também é bem seguro, desde que se faça corretamente, como eu disse. Você vai pegar ele aqui, vai virar as espoletas para não ficar do mesmo lado, uma contra a outra, para evitar que se passe, né? Fogos de uma para outra, né? E vai fazer o seguinte, acender ele o primeiro, né, obviamente, levantar, tampar os dois ouvidos e não olhar para cima, só depois que saiu o projétil. Depois que saiu, pode até olhar, normal, depois você soltou, terminou, vai pegar e fazer ao mesmo tempo, passar-se para baixo. E na Savassi, um encontro diferente, toda a diversidade brasileira por meio da dança, instantânea e combinada. Esse foi o Flash Mob da Copa. A movimentação começa aos poucos, 1, 2 pessoas. Depois um grupo inteiro começa a dançar ao contagiante ritmo brasileiro. Os olhares atentos aos passos do Flash Mob, uma iniciativa que faz parte do programa Grande Dança Brasil 2014, idealizado pelo Ministério da Cultura e Fundação Nacional de Artes, que tem como objetivo produzir uma dança com a cara do Brasil. Essa apresentação ela acontece nas 12 cidades sedes da Copa, aproveitando esse momento onde o Brasil está sendo visitado por diferentes países. E é feito a gente chama de recrutamento através das mídias, das redes sociais mesmo. E onde a gente convida as pessoas que estiverem interessadas em participar desse momento e que elas podem ter acesso à coreografia através da página do projeto. E elas aprendem a coreografia, existe um ensaio geral que já aconteceu aqui em Belo Horizonte. E aí elas são convidadas a se apresentar nesse Flash Mob. A coreografia ficou por conta de grandes nomes, Carlinhos de Jesus e Otávio Nassur. E em Belo Horizonte, o grupo Cultura do Gueto, que existe desde 2006, aproveitou a oportunidade para mostrar o talento mineiro. Para a gente foi um grande prazer pegar um trabalho de grandes nomes, né, de Carlinhos de Jesus e Otávio Nassur, para ensaiar aqui e participar de um evento em âmbito nacional, né, que é realizado pelo Ministério da Cultura e pela Funarte. Para a gente é um grande prazer, ainda mais fazendo uma coisa que a gente mais gosta, que é dança. Né? E é pela dança que a cultura brasileira ganha voz. Pra gente é gratificante, né? Porque além de a gente estar mostrando a nossa origem, né? Que é a dança de rua, a gente está divulgando nosso trabalho e as pessoas estão conhecendo mais um pouco da dança de rua, um pouco do grupo também, do Cultura do Gueto. Então pra gente é super importante. Tem umas partes aí que dança outros estilos, né? E então tá trazendo a cultura e mostrando um pouco da origem de Minas Gerais também. Cultura que foi apreciada por quem passava pela praça. Eu adorei, eu fiquei alucinada, foi muito legal porque eles começaram um pouquinho, não parecia que ia ser muita coisa, mas foram agregando, foi muito legal. E não tinha visto nada disso, foi muito contagiante o ritmo também, foi muito gostoso de ver. E agora está na hora das redes sociais, nós vamos diretamente para a redação da TV UFMG. O Pablo Nogueira está lá. Pablo, quais são os destaques de hoje aí das redes? Olá, Matheus. Pois é, depois de acompanhar a chegada dos torcedores de Inglaterra e Costa Rica aí no Mineirão, vim aqui para a redação para atualizar as últimas informações da Copa do Mundo. Chegamos ao 13º dia de Mundial. Vamos começar falando então sobre o empate entre Costa Rica e Inglaterra aí no Mineirão, né? 0-0, um jogo morno, que inclusive chamou a atenção pelo fato de que muitos torcedores, a transmissão mostrou, acabou deixando o jogo de lado para poder ler jornais. Pois é, de tamanho desinteresse em relação à partida. A Inglaterra já estava desclassificada, a equipe da Costa Rica buscando aí apenas o primeiro lugar no grupo. A gente vai repercutir um pouco a visita do Príncipe Harry. Afinal de contas, foi o grande destaque desse jogo. O Príncipe Harry acompanhou esse empate em 0-0. Várias torcedoras, inclusive, levaram faixas pedindo para que o Harry casasse com elas
Pois é. E a gente vai separar aqui um tweet do Fanáticas por um D, que postou o seguinte: Inglaterra eliminada e o príncipe torcendo pelo Brasil. Eu gosto assim. Lembrando que o Harry esteve, né, na partida de ontem, na vitória do Brasil sobre Camarões, e disse que vai torcer para a seleção brasileira. No outro jogo do grupo, grupo D, o Uruguai venceu a Itália por 1-0. O gol foi marcado pelo Diego Godin. Esse jogo também foi morno, viu? A expulsão do Marquise no segundo tempo acabou facilitando as coisas para o Uruguai. O professor da UFMG, o Carlos D'Andrea, aproveitou para zoar no Facebook. Disse o seguinte: haha, gol de costas do Uruguai, Mick Jagger's Feelings Itália, se referindo à velha piada de que o Mick Jagger, né, do Rolling Stones, é um pé frio. Ele estava lá acompanhando a partida e torcendo para a Itália. No jogo, o Suárez deu uma suposta mordida no Chiellini. E aí surgiram vários memes durante todo o dia, e a gente vai dar uma olhadinha nesses memes. O Suárez, que acabou não repetindo a boa atuação do primeiro jogo, quando fez 2 gols contra a Inglaterra, hoje passou em branco o Suárez. O André Quintão, no Facebook, disse o seguinte: Costa Rica, Brasil, Argentina, Colômbia, México, Chile e Uruguai. Todo mundo classificado. O mundo será nosso. Uma referência à classificação dos times do nosso continente, né? Os times americanos que já estão nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ele completou dizendo o seguinte: ainda falta o Equador decidir o que vai fazer da vida. Equador que joga amanhã contra a França. Nos jogos do grupo C, o Japão perdeu para a Colômbia por 3-1. Martínez 2 vezes, Quadrado e Rodrigues fizeram para a Colômbia, já o Okazaki descontou para os japoneses. Bom, a Grécia e Costa do Marfim também jogaram. A Grécia venceu por 2-1. O gol da Grécia no finalzinho da partida. O Samaris e o Boni haviam feito os 2 gols, 1-1, e aí depois no final o Samaras acabou fazendo 2-1 para a equipe grega. A Grécia que se classificou, inclusive muita gente zoando no Twitter. O Jorge Luciano Dias disse o seguinte: Costa Rica e Grécia nas oitavas. Era difícil imaginar uma dessas seleções nas oitavas, mais difícil ainda nas quartas. Bom, agora só para a gente poder completar as nossas informações aqui, a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais divulgou um balanço sobre as operações da Copa do Mundo. De acordo com a PM, foram presas 106 pessoas por diferentes crimes aí. Furto, roubo, porte ilegal de armas, uso de entorpecentes, desacato e dano ao patrimônio. Do total de 106, 48 eram estrangeiros, 35 colombianos, 5 peruanos, 3 argentinos, 3 franceses, 1 inglês e 1 torcedor da Nova Zelândia. Bom, a Copa do Mundo continua, por isso vamos dar uma olhada nos próximos jogos. À 1h da tarde, Nigéria e Argentina, até então segundo e primeiro lugares no Grupo F, se enfrentam em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. No mesmo horário, a Bósnia, que ainda não ganhou nenhum jogo na Copa do Mundo, enfrenta o Irã, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mais tarde, às 5h, momento de definição no Grupo E. Honduras e Suíça se enfrentam na Arena Amazônia, em Manaus. No mesmo horário, o Equador encara a França, seleção com o segundo maior saldo de gols na Copa até o momento, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Obrigado, Pablo. Bom, o Portão C de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a sua audiência, mas amanhã tem mais e tem Sala de Esportes. Os nossos comentaristas vão avaliar os últimos jogos da Copa e, é claro, a gente já está esperando você. Até lá!